Indústrias do Pará revelou que a pandemia impactou de forma negativa na produção de pelo menos 55% das empresas paraenses, seja pela diminuição de demandas ou pela falta de pedidos. Por isso, muitas delas precisaram se reinventar para não fechar as portas. Algumas diversificaram a sua produção, como aconteceu na indústria química, que passaram a produzir álcool. Outras, a indústria gráfica, foi dar mais intenção a embalagens e assim elas foram vencendo as suas dificuldades. Mas até dezembro, essas empresas vão ter grandes dificuldades para honrar seus compromissos. Apesar disso, a pesquisa aponta que mais de 70% das indústrias estão confiantes com a retomada da economia. Com novas expectativas para o segundo semestre, o Klaus contratou mais 2 funcionários. Um deles é o Bruno, que havia perdido o emprego durante a pandemia. O novo trabalho começou há menos de uma semana. Chegou numa hora excelente, porque, como eu te falei, não era só uma questão de tá parado, ficou sem emprego, é uma questão também de terapia. Dizem que ficar parado é a oficina do ócio, então... No caso do Pedro, assim como nas de vários empresários, os olhos estão nas datas comemorativas pela frente, principalmente aliando ao reforço das vendas pelas redes sociais. A gente aprendeu a vender por WhatsApp e por Instagram, porque antes a gente só fazia para propaganda mesmo. Mas agora a gente ganha dinheiro através do WhatsApp e Instagram e tem sido muito bom. Nós vamos agora conferir os números da pandemia aqui no Pará. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado. Então vamos ao telão. Total de casos confirmados hoje, 175.608. Total de óbitos, 5.924. E total de pessoas recuperadas, 159.641. A gente também vai dar uma olhada nesse outro dado aqui no canto do vídeo. Olha só, o número de óbitos cadastrados hoje que ocorreram nos últimos 7 dias. 7, dá uma média de 1 por dia. E óbitos cadastrados hoje que ocorreram em períodos anteriores. Esse é o dado que mais chama a atenção. 0. Em meio à pandemia, também existem boas notícias. O setor varejista do Pará registrou aumento nas vendas de quase 5 vezes maior que a média nacional. Os números são do IBGE. Ter um empreendimento era o sonho do Ailton. De funcionário a empresário, hoje ele é dono de uma loja de autopeças com 25 anos no mercado. As vendas em 2020 começaram com tudo. Mas com a pandemia, ele precisou investir nos serviços de entrega dos produtos, para não ficar com o estoque parado. Como nós temos 3 empresas, uma delas foi a gente fechar 2 empresas, para que nós ficássemos atendendo a clientela somente pela matriz, tanto para evitar a exposição dos clientes e também da nossa equipe de colaboradores. E outro fator muito importante nesse período foi o nosso serviço de delivery, que nós já tínhamos o nosso serviço de delivery e ele foi muito forte nesse período também. Deu tão certo que nos meses de abril a junho as vendas aumentaram. O Ailton hoje faz parte de uma estatística que coloca o Pará nas alturas quando se fala no comércio varejista. Se trata de um crescimento de quase 40% das vendas. Isso equivale a 5 vezes mais do que a média nacional, que foi de 8%. A boa fase econômica do Pará foi confirmada na Pesquisa Nacional do Comércio feita pelo IBGE. O levantamento apontou também que o estado registrou o maior crescimento do país no período de abril a junho. Ainda segundo o IBGE, as vendas no comércio paraense no mês de junho aumentaram quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado. E acredite, de acordo com o Conselho Regional de Economia do Estado, uma das explicações para esse crescimento foi justamente a pandemia. É importante perceber que, mesmo com as restrições, esse dado foi muito avantajado. Então, mostra que as empresas souberam se adaptar ao cenário de restrição. Então, provavelmente, colocando canais de atender o cliente de forma diferenciada, como os canais principalmente de delivery, de venda online, de atendimento online. Então, isso foi importante. E mostra também que o setor público teve uma participação que não interferiu de forma tão restritiva nas atividades e manteve a questão do isolamento social também bem coordenada por conta de não ter aumentado os dados do avanço da doença nos meses seguintes. Papelaria, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos foram os setores que mais tiveram alta. Por outro lado, houve queda nos artigos farmacêuticos, médicos e cosméticos. Nós temos que ter muito cuidado em analisar essa pesquisa, porque o número parece grande, mas é porque a base é pequena. Então,
Assim como nós tivemos queda recorde de movimento no início da pandemia, ou seja, no mês de abril, maio, nós agora vamos ter subidas recorde de crescimento das vendas, porque a base caiu muito, então qualquer crescimento que aconteça, como foi o caso, vai parecer que o número é alto. Enquanto para uns o futuro da economia no segundo semestre ainda é incerto, para quem vive do comércio o pensamento é de otimismo. O Antônio é dono desta papelaria. Nos meses de junho e julho viu uma boa saída dos materiais e agora está de olho na possível retomada das aulas presenciais nas escolas. Então, se as escolas começarem a reabrir logo, vai haver necessidade maior de consumo de material, de reposição, caderno, essas coisas. Então, a gente espera que se mantenha o que aconteceu de julho para cá. E aí, está otimista? Sim, com certeza, tem que estar, né? Já chega de pandemia.